Começamos agora mais um episódio do nosso podcast Vamos, já o episódio 98. Nesta semana, segunda do Advento, que estamos a caminhar passos largos até ao Natal. Semanas intensas. Como é que foi a semana que passou, Padre Nuno? Então, a semana, ou as semanas que passaram foram com fins de semana prolongados. No primeiro fim de semana de dezembro, pronto, um feriado civil, e por isso deu para fazer alguns encontros assim mais familiares. E agora com feriado religioso da Imaculada Conceição, e por isso, pronto, foi mais marcado também pela celebração quase dominical desse dia. É sempre bom nós encontrarmos juntos para lá da santa rotina dominical, e pronto, mas também já estamos à espera, não é? Sempre que os feriados religiosos cabem em pontos, não é? Assim, as missas, principalmente as de manhã, ficam sempre assim um bocadinho mais às moscas, porque as pessoas estão noutros sítios e vão à missa a outros sítios, por isso é um bocadinho diferente. Mas pronto, vamos celebrando também ao ritmo litúrgico a nossa fé. Sim, umas vão celebrar noutros sítios, outras sabemos que, quer dizer, que o dia santo, às vezes, quando calha à meio da semana, há muita gente que isto não está propriamente, pelo menos nos seus planos, acho eu, porque vê-se de facto uma quebra acentuada face a um domingo, mesmo quando é fim de semana grande, não é? Sim, é o ritmo biológico. As pessoas já estão habituadas e pronto, e se calhar ainda estão no princípio da sua cunhada de fé e pronto, é um bocadinho assim. Sim, e por agora está... Além disso, temos a missa também no dia 8 de dezembro, é o único dia em que temos missa lá na capelinha de Nossa Senhora da Conceição dos Inocentes. Pronto, foi muito bonito. Aquilo já começa a haver assim um conjunto. Antigamente eram pessoas mais velhinhas, assim, as mais históricas, que ainda se lembram de ir lá rezar o terço com os pais, de ir àquela capelinha. Foi lá que porventura celebraram o casamento ou um aniversário qualquer, por isso havia uma ligação muito umbilical à capela. Agora já vemos também outras pessoas que habitam em Cascais há menos tempo, e que têm também essa saudável curiosidade. Uma das coisas que se nota, que eu notei desta vez de uma forma ainda mais objetiva, é que são muitas mulheres. Ou seja, aquela lógica de, como eu costumo brincar um bocadinho, a dizer que é o clube das mães, não é? Mas de facto a festa de Nossa Senhora normalmente traz ao de cima esse vínculo tão forte, que é o vínculo da maternidade, e esta solidariedade, esta companhia e esta confiança em Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Por isso há sempre ali um tom materno também na celebração. Sim, não é por acaso que antigamente o Dia da Mãe celebrava-se neste dia, no dia 8 de dezembro, não é? Exatamente. E ainda há mães que celebram assim. E bem, pode celebrar o Dia da Mãe todos os dias, mas estes assim, com esta poderosa intercessão, melhor ainda, não é? Sim, e como é que foi então a missa na capelinha? Foi simpática? Sim, Quer dizer, é sempre missa, é sempre Jesus que é bom, se entrega por nós, é sempre às 5 da tarde, infinito, depois é uma coisa boa, há muita gente que passa, não é? Aquilo é uma zona também de transição, de movimento, por isso também é muito habitual as pessoas entrarem na capelinha, que normalmente está fechada, só ao domingo de manhã com a celebração dos ortodoxos, mas também houve esses curiosos que entravam e ficavam, entravam e saíam. E pronto, e de facto podemos cuidar. A capela normalmente é bem cuidada pela comunidade ortodoxa, e depois nós também temos assim um grupo de pessoas que vai lá sempre para transformar aquilo outra vez em capela católica, pondo a imagem de Nossa Senhora, pondo umas flores, colocando lá uma mesa que possa servir de altar, levando as coisas todas para a missa, mas depois falta esse cuidado litúrgico, ou seja, de termos coro, por exemplo, termos bons leitores e tudo, mas não temos essa parte assim mais especial, mas o que temos e o que dá para ver é sempre uma fé muito segura, muito firme, muito transparente naquela celebração. Por isso mesmo, não tendo se calhar esse encanto exterior, é muito visível e sensível a forma interior como as pessoas celebram aquela missa. Por isso é sempre uma missa que me dá particular, não sei, não é gosto, mas encanto, também não sei se é a palavra certa, celebrar.
porque além de ser num sítio diferente, num sítio pequenino, num sítio único, não é? Também o ambiente que se gera é completamente diferente. E é bom. Uhum. É celebrarmos Cascais também ali naquela capelinha. Também é giro. É porque tem toda uma história também, aquela capela que data desde o terremoto, em que foi atribuído um milagre. Lá não foi? Quando foi o terremoto e... Sim, cerca de 1/3 da vila de Cascais foi destruída ou seriamente afetada pelo terremoto de 1755 e consequente maremoto. E também a consequente queda da Igreja da Ressurreição, que desde então está nos projetos da sua reconstrução, mas que nunca mais aconteceu. Exatamente. Havia 2 paróquias em Cascais, uma delas era a Paróquia da Ressurreição, que era a igreja paroquial, estaria onde hoje é mais ou menos a estação de comboios, estaria ali naquela zona, por isso muito perto da capelinha de Nossa Senhora da Conceição. E pronto, e a igreja foi destruída, ruiu, não é? Caiu. Alguns dos seus bens são preservados, mas a boa parte das coisas foram totalmente destruídas, e aquela capelinha que está mesmo ali, mesmo à beira do mar, e pronto, e estava cheia de pessoas que rezavam a Deus que os salvasse, que os livrasse do mal e da morte, principalmente os homens que estavam no mar, na pesca, e pronto, e nenhuma das pessoas que lá estava, sobretudo mulheres e os seus filhos, sofreu com o terremoto e com o maremoto. Por isso há sempre essa devoção muito particular, simples e verdadeira, né, de que Nossa Senhora protege os seus filhos. Sim, sobretudo ali que estava mesmo em cima do mar. Exatamente. E pronto. Já sabem, quando houver um terremoto daqui a 250 anos, já sabem onde é que vamos proteger-nos. Muito bem. Mas entretanto foi dia 8 e que também inaugurou uma assembleia que tivemos diocesana de jovens, sobretudo. Sim. Que chamava-se o Fórum Geração Rise Up. Que é uma coisa boa. Que se calhar vimos também aí publicado nos diferentes meios do patriarcado, mas foram convocados representantes de todas as paróquias do patriarcado e de todos os movimentos assim mais relevantes do patriarcado. Mas não foi toda a gente, eram para aí 170, não é? Pronto, como há 280 paróquias, não foi de certeza toda a gente. Porque senão... Claro que há muitas paróquias que vivem em conjunto, não é? Aquelas paróquias, se calhar, do Oeste, em que tem um parque, são 3 ou 4 paróquias, e se calhar os jovens que existem, se existirem, assim como grupo, existem na complementaridade das paróquias, ou seja, não são paróquias, se calhar, mais desabitadas e por isso não... Sim, mais pequeninas. Mais pequeninas, sim. Ou então na cidade em que existe muito mais mobilidade, que as pessoas vão à missa aqui e ali, e se calhar os jovens vão todos a uma paróquia e os velhinhos vão todos à outra paróquia. Sim. Porque não conseguem com o barulho ou assim, não sabemos. Mas houve esse fórum, nós tivemos lá também um representante nosso, e acabou depois do último dia com uma peregrinação diocesana que o nosso patriarca convocou, que foi uma ida à Fátima para agradecer. Mas consegues explicar, mesmo sem ter estado lá e só ouvindo assim alguns feedbacks, o que é que se pretendia com esse fórum? O que é que era o fórum, mais ou menos? Sabendo que é testemunho indireto, ou seja, nenhum de nós estava lá. Mas deve ter sido mais do que isto que a gente sabe. Sim, mas quem sabe, se calhar depois podemos convidar quem foi lá para falar um bocadinho do que é que foi o fórum. Mas acho que essencialmente foi olhar para as jornadas, olhar para a diocese, olhar para o futuro da diocese e pensar, então, o que é que nós temos como pontos importantes para andar para a frente e fazer com que esta experiência marcante das jornadas não seja só uma coisa que aconteceu em agosto de 2023, mas que tudo o que seja de bom levarmos para a nossa caminhada em igreja daqui para a frente. Então acho que foi trabalhos em pequenos grupos, depois tinham sempre um plenário onde discutiam as conclusões do que é que cada um falou, do que é que cada grupo falou. Creio que esteve o senhor patriarca esteve lá sempre presente nos momentos de oração. Portanto, não foi? Acho que sim, não nas discussões em si. Mas não era o Dom Joaquim que estava lá também? Aí estava o Dom Joaquim nos momentos de discussão, mas creio que nas orações o patriarca fez questão de lá estar, e também nas refeições, depois almoçava com os jovens e tudo. O nosso representante até dizia assim com piada, que uma vez ele disse mais ou menos a brincar, que sentou-se numa mesa com outros 3 ou 4, olha, aquilo é o lugar do patriarca, guarda aí que ele vai sentar aí. E depois ele sentou-se mesmo. Sentar à espera, não é? Foi assim mais ou menos a brincar, mas ele acabou por acontecer. Sim, conhecendo, sei que foi isso, de certeza. E que mais? Pronto, foi isso. Foi também dias de oração. Ele contava que também... Mas foi 2 dias. Foi, portanto chegava no dia 8 à noite,
tinham um dia que era mais convívio, quebra-gelo, acho eu, e depois rezaram antes de ir para a cama, ou foram à capelinha, pronto, claro, entregar tudo a Nossa Senhora. E depois, no dia seguinte, é que diz que foi um dia de trabalho muito intenso, que começou logo às 7h30 da manhã, com oração comum, se eu não lembro, acho que foi logo missa. Não sei se foi missa às 7h30 da manhã, mas se não foi assim perto, foi logo assim começar. Deve ser inválido, missa às 7 da manhã. Eu devo dizer que se eu me deitasse cedo, eu adorava ter missa às 7 da manhã, mas isso normalmente não acontece, infelizmente. Mas o quê? Mas pronto, e depois era isto, eram os trabalhos, e depois iam-se reunindo. E domingo depois votaram uma série de coisas com base nas conclusões que tiveram lá a fazer durante a noite toda os responsáveis, para depois daqui seguir para a frente e ver o que é que é para fazer. Mas pronto, conclusões concretas não sei dizer, porque também não estive lá por um lado. E pronto. E depois, então foi a peregrinação de Susana, que concluiu-se no domingo, dia 10. Tu ainda chegaste a que horas? Então nós tivemos um autocarro que saiu de cá às 9 da manhã e que foi com um grupo nosso aqui da paróquia. Eu cheguei depois de celebrar a missa do meio-dia e meia, saí daqui, passada a missa do meio-dia e meia, e depois também levei um carro com gente, e chegámos lá, infelizmente estava a acabar o terço, mas pronto, olha, foi quando deu. Isso é bom sinal, é sinal que cumpriste os limites de velocidade, foste tranquilamente. E ainda apanhámos 2 seminaristas no caminho que nos tinham pedido boleia, que também não tinham como ir. Portanto, assim, se não fossem os seminaristas, chegávamos a tempo, mas não obstante, valeu. Deu para rezar o terço também. Deu para rezar o terço, e acho que isto também vai criando um bocadinho o espírito de comunitário, cria relações, além de rezarmos juntos junto de Nossa Senhora, que é o propósito principal que nos levou lá, mas também tem depois muitos efeitos humanos e comunitários positivos, que acho que foi muito bom. E pronto, depois tivemos terço às 3 da tarde, missa às 4. Depois tivemos um pequeno contratempo, que houve uma pessoa do nosso grupo que se sentiu mal, portanto vieram os bombeiros, veio tudo. Mas Só ontem é que eu percebi que foi mesmo durante a missa dentro da igreja, dentro da Basílica da Santíssima Trindade. Foi. Toda a gente a saber quem é que era a pessoa de Cascais. E depois, mas resolvemos pacificamente, ou seja, como tínhamos também uma médica no grupo que facilitou a coisa. Porque deu paz. Mas claro que uma pessoa percebe, está em Fátima, não tem a família perto. Claro que tem outras pessoas da paróquia que até conhece, mas claro que a pessoa não quer ir para o hospital. Já era no final do dia, não é? Já era a última atividade que haveria antes de voltarem para casa. E então, pronto, como eu tinha ido com o carro e depois providencialmente lá os seminaristas arranjaram boleia de outra forma para ir até ao seminário, pronto, de repente tinha 2 lugares, portanto, além do carro que já ia cheio, depois pusemos então a senhora doutora e a senhora que se sentiu mal, e fomos então até Lisboa tranquilamente, e a senhora já estava ótima, já estava aí, que a nossa vizinha também a andar ontem, portanto não foi nada de mal, foi só mesmo um dia intenso que pronto, que deu por isso. E bem, então e hoje o que é que temos a falar, já que estamos quase no Natal mesmo, já só falta uma semana e poucos dias. Sim, temos o 99 e depois o 100 é na altura do Natal. Pois é. Então hoje vamos continuar assim a olhar para uma figura do Advento. Nós na semana passada olhámos um bocadinho para Nossa Senhora, para Maria, a partir daquele artigo da National Geographic sobre algumas coisas, algumas particularidades da vida de Nossa Senhora e da devoção a Nossa Senhora. Hoje o convite é olharmos um bocadinho para São João Batista, que já apareceu no Evangelho do domingo passado, do domingo 2 do Advento, e vai aparecer outra vez agora no domingo 3 do Advento, o domingo Gaudete. Por isso, olhar um bocadinho para São João Batista, assim, na sua missão assim, mais abrangente, de ser o precursor do Messias. Depois, nós vamos começar a novena agora no dia 16. Qual é que é o dia? 16 de... Este ano vamos fazer a novena no formato digital. Como esta novena vai aparecer em vai ter vários fins de semana, vai ser dia de retiro também, ou seja, não era muito fácil encontrar um horário que acompanhasse todos estes dias até ao Natal, por isso vamos arriscar, é uma proposta para depois cada pessoa fazer individualmente ou em família a oração de preparação para o Natal, e este ano vamos buscar a imagem ou o tom da chamada árvore de Jessé.
Vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da árvore de Jessé e como é que nós vamos poder pegar nela para a nossa novena de Natal. E depois, como no Natal também é um tempo de troca de presentes e dos presentes mais ricos que a gente pode dar, além da nossa presença, do nosso afeto, da nossa atenção, são livros, né? Então e nós agora começámos a ter aqui alguns livros, primeiro agora de uma editora, vamos ter agora também de mais 2 ou 3 editoras, em que eles põem cá os seus livros ao dispor, para ver se é online ou temos que nos deslocar mais longe. Então eles põem cá as suas livrarias, por assim dizer. Então pegamos aqui em 2 ou 3 livros e vamos propor, né? Claro que não cada um depois tem os seus interesses e tem os seus gostos e tem a sua disponibilidade, mas é uma maneira também de falarmos um bocadinho sobre o Natal e crescermos espiritualmente. Então começamos por João Batista. Sim, quem é que é este São João Batista? Nós vamos falar dele sobretudo na sua infância no Evangelho de São Lucas e começa por ser o anúncio do seu nascimento a Zacarias e a Isabel. A Zacarias, neste caso. Zacarias era um sacerdote, não é? Era um sacerdote, aquilo devia haver vários níveis de sacerdócio, vários tipos de serviço ao templo de Jerusalém, e o sacerdote Zacarias estava no templo a fazer a sua oferta quando o anjo lhe apareceu e disse que ia receber, que ia acolher um filho, que ia ser pai. E ele duvidou, até portanto ele como sua mulher já eram de idade avançada e eram tidos como estéreis, por isso não fazia sentido, mesmo ele estando ali naquele lugar religioso, mas já há muito tempo, como parece lá uma referência no Evangelho, que Deus não se manifestava desta forma extraordinária. E por isso Zacarias ficou mudo até ao nascimento de João Batista, e só depois de ele escrever que o nome dele havia de ser João e não Zacarias, como o pai, é que Deus o libertou, né, da prisão da língua, ele voltou a poder falar, a poder comunicar e a poder louvar a Deus. Então temos João Batista, que é filho, se quisermos, de um religioso, de um sacerdote do templo. É familiar também de Jesus, porque as suas mães são familiares. Aliás, quando Maria, também depois do anúncio do anjo, vem até esta cidade da Judeia ter com Isabel, o menino, o João Batista, no seio de Isabel, exultou de alegria ao pressentir essa presença tanto de Jesus como de Maria. Por isso temos este pequenino, que então, como disse, era filho de um pai sacerdote, um pai religioso no sentido operativo, né, da coisa, e de pais de idade avançada. Por isso é tido assim na exegese ou na história bíblica, é tido como provável que João Batista tenha ficado órfão, se calhar cedo demais, para aquilo que era o normal, que era o comum, e por isso se tenha retirado para o deserto, onde haveriam comunidades religiosas também, ou seja, comunidades que viviam em comum, viviam assim como se fosse uma grande família, que são conhecidos como os essénios. Vou pôr aqui o João Batista em cena, no meio do deserto. No meio do deserto. Aqui um pormenor de uma pintura do Bosch. Sim, então João Batista cresceu no deserto, também como lugar, se quisermos, como lugar sagrado. Aliás, o profeta Isaías, ou Deus pelo profeta Isaías, diz que uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, né? E o próprio povo de Israel, no seu caminho de libertação, tem que passar pelo deserto. O próprio Jesus, antes da sua missão pública, do início da sua vida pública, também passa pelo deserto. Por isso o deserto também como um lugar
como um lugar sagrado, como um lugar de Deus, como um lugar de retiro e de encontro com Deus. Por isso, o que nós sabemos depois, e também ouvimos no Evangelho deste domingo que passou, João Batista vestia-se assim de peles de camelos, não é? com cinto não sei o quê, comia mel silvestre, não é? E gafanhotos, que comia, vivia de uma forma como se fosse de facto um habitante do deserto, sem grandes acessos às trocas comerciais e aos bens assim mais generalizados, mas aquilo que a natureza lhe ia providenciando. Então temos João Batista com este modo de vida austero, ou mais do que austero, eu acho que era livre, não é? Livre em relação àquilo que possam ser as prisões das coisas deste mundo e que são passageiras. Então, esta é a primeira parte de São João Batista. A sua missão, nós vemos muito no profeta Isaías. Que vem anunciar aquele que vem... Que vem anunciar, que vem preparar o caminho. O próprio Jesus fala de João Batista, quando diz que é o maior nascido entre os filhos de mulher, mas que é o menor do que os filhos do céu, não é? Os filhos da eternidade, os filhos já da redenção. João Batista, ou Jesus, também fala de João quando identifica, ou quando diz que a sua missão, que o seu papel é maior do que o de Elias, que é o maior dos profetas. Por isso Jesus fala de João Batista como o maior entre os profetas. E o que é que ele fazia então? Anunciava, clamava, não é? Exortava o seu povo a esperar a vinda do Messias. E por isso apelava à conversão, à saída da vida segundo os pecados, não é? E aberto à graça de Deus. E para isso, e era também muito comum no tempo de João Batista, para isso tinha aquele gesto ritual cheio de força que era o batismo se quisermos, de limpeza, de regeneração, que era um sinal, não é, daquilo que é o verdadeiro batismo, que é segundo o Espírito, como ele próprio diz, não é? Que outro virá que batizará... Eu batizo-vos na água, outro há de batizar-vos no Espírito Santo. Então temos esta missão de João Batista de ser o último dos profetas, o derradeiro profeta, que não só anuncia com toda a clareza tudo aquilo que os seus antecessores foram anunciando, mas apresenta e prepara essa vinda imediata de Jesus. Sim, e é engraçado, por acaso agora estive a rezar também isto de João Batista, porque tinha de fazer uma meditação lá para os 10 minutos, em que falava, e reparei num pormenor em que diz que Jesus, ao falar de João Batista, que ele veio, voltar os corações dos pais para os filhos. Sim. Portanto, no fundo, preparar também o povo judeu para receber o povo cristão, não é? A acreditar em Jesus, no fundo, não é? Sim. E vê-se que foram os discípulos de João Batista depois que acabaram por seguir Jesus em primeiro lugar, mas que já vai dizer isso agora a seguir. Sim. Depois se calhar o último não, mas outro ponto é a relação de João Batista com Jesus. Jesus aparece, diz lá acho que é no Evangelho de São Marcos, que é aquele que eu leio quase sempre nos batismos, não é? Jesus vem lá de Nazaré, da Galileia, até ao Rio Jordão, a fim de ser batizado por João. Noutro Evangelho, não sei se é de São Lucas, se é de São Mateus, João Batista tem reservas em batizar Jesus. Quer dizer, mas porque é que tu me pedes para eu te batizar? Não faz sentido, porque o batismo de João é o batismo, se quisermos, do banho, não é? Da limpeza dos pecados, não é? Da libertação dos pecados. Claro que só Cristo nos liberta dos pecados pelo seu sangue, mas era um rito, como havia também no calendário judeu, essa festa de saber que Deus nos perdoa, Deus nos liberta, mas isso só aconteceu de uma forma completa e eficaz com a morte e com a ressurreição do seu filho, mas havia esse sinal de um banho, não é? De uma limpeza exterior. E Jesus não precisava desse banho, Jesus não precisava dessa limpeza. E Jesus responde a João Batista: convém que assim seja.
E pronto, isso convém. João Batista obedeceu a Jesus e batizou Jesus. Este batismo de Jesus pode ser interpretado como mais um passo na sua, se quisermos, na sua kenosis, na sua humilhação, no assumir a nossa condição humana, como diz, assumiu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Na cruz tomou sobre si o peso das nossas culpas. Aqui no batismo assumiu, ou sinalizou que assumia em si também o peso dos nossos pecados. E foi a partir desse batismo de Jesus, foi já com Jesus, se quisermos, não sei dizer as palavras certas, mas já Jesus com os nossos pecados aos ombros, não é? Completamente igual a nós. Então é aí que ele começa então a abrir caminho e a mostrar-nos um caminho para chegarmos até Deus. Nessa transição entre, se formos a reparar nos Evangelhos, João Batista quase que como desaparece quando Jesus começa. Sim. Ou seja, quando começa a missão de Jesus, aparecem depois poucos relatos de João Batista. Ainda aparece ali um bocadinho na transição, mas aparece pouco. Por isso, começam por perguntar a João Batista se ele é o Messias ou não. Ele diz que não, que há de vir alguém que é muito maior do que ele. Depois, quando aparece Jesus, o próprio João Batista diz-lhe a ele diretamente que João não é digno de desatar as correias das sandálias, mas faz o que ele manda, mesmo que seja assim esse gesto de uma certa autoridade, que é o batismo. Mas depois o próprio João testemunha aos seus discípulos que o que deseja, que o que quer é que ele cresça, que Jesus cresça e que ele, João Batista, diminua. Se quisermos a transição, assim, a tomada, assim, a passagem de testemunho, é quando aparece no Evangelho de São João, logo no primeiro capítulo. É no primeiro, se não é no primeiro, é nos primeiros, mas acho que é no primeiro. No primeiro capítulo, em que Jesus está a passar e João Batista aponta para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E há dois dos discípulos de João Batista, os São João Evangelista e o Santo André, depois vieram a ser apóstolos, dois dos 12, que foram ter com Jesus logo, que o seguiram e ficaram com ele o resto do dia. Por isso, João Batista é o que prepara, o que anuncia, mas também o que aponta, não é? o que apresenta, o que faz, como é que se diz, o que nos leva quase até Jesus. Nesse sentido, toda a missão de São João Batista pode ser uma bonita imagem daquilo que é a nossa missão como igreja. No nosso modo de vida, no nosso papel, no nosso anúncio, sabendo que só Deus é que salva, podemos ser instrumentos de salvação ou sinais dessa salvação para todos, e acima de tudo apontarmos para Jesus, não, que ele cresça, que nós diminuamos, ou seja, que não seja as vaidades das nossas boas ações ou das nossas bonitas palavras ou dos nossos bons sucessos pastorais a enchermos de nós e a sermos nós o foco das atenções, mas que seja sempre e cada vez mais Jesus a viver e a falar por nós. E acima de tudo apresentarmos, olha, é aqui, é por aqui. Jesus é este que tu podes adorar e comungar na Eucaristia, é este que tu podes acolher na sua misericórdia na confissão, é este que tu podes aprender na palavra de Deus, é este que está diante dos teus olhos como esposo ou esposa para amares e respeitares todos os dias da tua vida, ou como filho ou filha para cuidares e para educares. Ou seja, a missão da Igreja identifica-se muito com a missão de São João Batista. E quer dizer, e de facto, nós olhamos agora para João Batista e vemos que ele teve imaginemos, nós temos um caminho que é proposto para nós pela Igreja, ou seja, vimos que Jesus morreu e ressuscitou, e a Igreja vai-nos ensinando como é que podemos participar dessa vida de Jesus. Então, imaginemos agora nos pés de João Batista, em que tinha este anúncio que fazia, mas não tinha os sacramentos, não tinha uma autoridade por cima ou que lhe mostrasse, olha, este foi o caminho até agora, a não ser
aquilo que conhecia das leis judaicas e tudo mais, e que era inspirado pelo Espírito Santo a fazer. Mas tanto ele como aos seus discípulos eram um exemplo de grande fé, não é? De quem caminhava sem aquelas referências que nós temos hoje, mas com um amor verdadeiro e que ia para a frente. E às vezes há aquelas citações de Jesus quando diz: muitos antes de vós desejaram ver o que vós vedes e não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Como quer dizer isso mesmo, ou seja, muitos dos que nos precederam ou precederam a vinda de Jesus à Terra e que não receberam essa graça, não é? Nós já recebemos, e já recebemos também já comprovadamente, com tantos exemplos, com tantos ensinamentos e testemunhos, também na vida da Igreja, com os seus santos. Sim, verdade. Depois, para terminar mesmo esta referência, então a parte final da vida de São João Batista, nós sabemos que ele foi mandado prender por Herodes, porque São João Batista anunciava a verdade e por isso dizia que não era lícito, não era justo que Herodes vivesse maritalmente com a mulher do seu irmão, e por causa disso Herodes mandou-o prender. Estava preso, e lá na prisão manda alguns dos seus discípulos irem ter com Jesus a perguntar-lhe se era ele mesmo o Messias ou tinham que esperar outro. É sempre uma expressão engraçada, esta coisa de que a fé é mesmo dom de Deus, e que ele, ao reconhecer, São João Batista, ao reconhecer também o final dos seus dias, poder descansar em paz, como o velho Simeão, não é? Quando tomou o menino Jesus nos braços, na altura da sua apresentação no templo. E a resposta de Jesus é fantástica, de dizer o que vistes e ouvistes, não é? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o Evangelho é anunciado a todos. E, como quer dizer, cumpre-se as Escrituras, cumpre-se as profecias. Uhum. E nessa altura, numa festa de aniversário de Herodes, depois assim de uma promessa assim meio estranha, o Herodes manda matar João Batista assim de uma forma cruel, inusitada, completamente obtusa e de uma forma dramática, cortando-lhe a cabeça. E pronto, e se todos os martírios são o que são, o martírio de João Batista a mim impressiona-me bastante, não apenas pela crueldade, mas também pela leviandade, não é? Como se manda matar alguém. E se quisermos, o testemunho da nossa fé é este. Nós estamos sujeitos também, quer interiormente, quer exteriormente, a crueldades, a perseguições, a coisas difíceis, a coisas que nos passam que são complicadas, os nossos sofrimentos, as nossas más escolhas, os nossos pecados, não é? Coisas complicadas que às vezes nos podem afastar de Deus, e somos convidados a dar testemunho de Deus também nessa circunstância, mas também, se calhar, a maior parte das vezes os nossos pecados, ou as nossas faltas, ou nossa falta de testemunho é por leviandadezinhas, coisas de nada que nos afastam de Deus e que ofendem a Deus. E ainda por cima, no caso de João Batista, conta-se que o próprio Herodes tinha simpatia por ele e gostava de o ouvir. Que a verdade é sempre boa de ouvir. E quer dizer, e foi nesse contexto todo que veio o martírio, porque fez aquela promessa e ficou agarrado por causa dessas palavras que disse. E é a partir não ficou agarrado porque aquilo era uma promessa injusta, claro que não tinha nada de cumprir uma coisa daquelas, mas pronto, acabou por fazer. Pronto, e o martírio de João Batista marca também uma nova etapa da missão de Jesus, por isso nota-se que Jesus ficou, aparece lá essa referência, já não sei em que evangelho, Jesus ficou comovido, perturbado, retirou-se em oração e depois seguiu o seu caminho, ou seja, saiu do sítio onde estava e foi para os outros lugares a anunciar. Por isso há aqui também uma nova etapa, se quisermos, na missão pública de Jesus depois do martírio de São João Batista. Então, olhando para esta figura do tempo do Advento, que se calhar olhamos mais para o deserto e para o batismo, mas a gente nunca esqueça a vida completa, não é, de São João Batista, desde o seu nascimento até ao seu martírio, e que ele também nos continua a inspirar a sermos como ele, não é? Profetas deste tempo, e podermos apontar e anunciar Jesus com as nossas palavras e com as nossas obras. Se já falámos demais, se calhar vamos avançar para outro tema, não? O que é que achas? Vamos falar então da árvore de Jessé,
E o que é isto da árvore de Jessé? Então, a árvore de Jessé é... Jessé é o pai de David. Sim. Não é? O pai de David tinha 7 filhos, não era? 7 ou 8. Acho que era 7 filhos. O mais novo era David, e o profeta Natã foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E Jessé foi apresentando os seus filhos, um a um, do mais velho para o mais novo, e faltava o rei David, que estava a guardar os rebanhos, que era muito novo. Mas Natã disse: manda-o chamar, e pronto, e quando ele chegou, ungiu o rei David, que depois no tempo certo, depois de derrotar o filisteu gigante, lá o Golias, e depois de tantos combates em que combateu com o seu povo, lá sucedeu a Saúl como rei de Israel. Então, esta árvore de Jessé é uma expressão que aparece como profecia no livro do profeta Isaías, quando diz no capítulo 11 que um rebento da casa sairá do tronco de Jessé, e das suas raízes sairá um rebento novo que dará fruto, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E aqui aparece depois até quase os 7 dons do Espírito, não é? O Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. A justiça será como o cinto dos seus rins, e a lealdade circundará os seus flancos. Isaías 11. 1 a 5. 1 a 5, exatamente. Depois aparece também, tanto o início do Evangelho de São Lucas como de São Mateus, aparece a genealogia de Jesus, em que se procura um bocadinho as raízes históricas, não é, de Jesus, a partir desta família, desta descendência de David, que o seu pai aqui na terra assegura como da casa de David. Então, esta árvore de Jessé, se quisermos, são as raízes históricas de Jesus. Sim, mais do que isso, porque se soubermos, não é, e sabemos bem, Nosso Senhor nasceu por ação do Espírito Santo no seio virginal de Nossa Senhora, por isso, em termos de sangue, não tem nada a ver com esta linhagem. Mas em termos da história, e da história da promessa e de vínculo humano, tem tudo a ver com esta história. Por isso, a árvore de Jessé fala-nos das raízes de Jesus como o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias. Fala-nos também deste Jesus, que é o culminar de toda a história de Deus com o seu povo. Por isso é uma imagem muito, muito bonita. Se nós na missa vespertina do Natal ouvimos sempre este evangelho da genealogia de Jesus, e é um dia, e às vezes até é uma missa particularmente, em que vêm muitas famílias com muitas crianças, porque a missa ainda é antes do jantar, e depois podem ir para a ceia de Natal tranquilamente, já com o dever de consciência cumprido, né, de participar na missa solene do Natal. E é sempre uma festa muito bonita, em que nós podemos usar a parte da história da família, não só aqueles que nos precederam e que já não estão connosco, e que se calhar na altura do Natal nós sentimos mais a sua falta, ou recordamos de uma forma assim mais emocionada, quer seja aqueles que nos sucedem, e por isso cheios de alegria e de esperança, vivemos esses vínculos familiares. Por isso, a árvore de Jessé fala-nos disto também em relação a Jesus e em relação à nossa fé. Sim. Há um exercício que também desconhecia, até foi o Padre Mendo que chegou. Mas o Padre Mendo também desconhecia. Eu descobri por acaso quando estava a ver propostas para fazer para o Advento. Mas desculpa, agora cortei. Não, força, continua assim. Estava a dizer que estava para ver agora estas propostas para Advento para os miúdos, ou para caminhadas de Advento e coisas assim parecidas. Então encontrei num site americano que propunha fazer durante o Advento para os miúdos a árvore de Jessé. Ou seja, assim como nós temos a árvore de Natal e às vezes enfeitamos com bolas e outras coisas só assim para ficar bonito, vá. Este, que não é uma tradição assim tão antiga, pelo menos lá no site diz que só no século XX, assim, em meados do século XX, é que houve algumas pessoas que começaram, e agora começou a pegar assim começou a pegar, pronto. É assim como fazemos isso, vamos vendo a história da salvação toda até Jesus a partir de Jessé. Portanto, com esta raiz
Depois na proposta acabam por ir um bocadinho mais atrás, vão desde Adão e Eva até Jesus. Porque a lógica da José também é falar da história de Jesus, e por isso, se calhar nessa proposta, sim, é olhar a história do povo de Deus, ou da humanidade desde sempre, com Deus até Jesus. E portanto aquela proposta no fundo é ir vendo uma árvore genealógica, seja como a árvore de Natal mesmo, onde vamos pondo assim cada uma das personagens ou cada um dos eventos até chegar a Jesus, para irmos conhecendo a história toda e falando da história toda. Ou então uma árvore assim mais, como vemos na iconografia, se calhar, que vemos em alguns sítios, como... Uma árvore genealógica normal, como está aí, trouxeste assim algumas... Como está aqui. Esta aqui é de um italiano chamado Girolamo Genga. Sim, aqui o que... Sim, normalmente eu tive a ler na árvore de Jessé, aparece como tronco o Jessé, o pai de David, e depois logo a seguir o rei David, que normalmente aparece com uma harpa, não é? Uma coroa e uma harpa, e com alguns outros reis, que são aqueles que são os sucessores da casa de David, e ao lado aparecem normalmente profetas que anunciam isso, não é? Que anunciam ao povo de Israel e que vão acompanhando neste tempo da monarquia, vão acompanhando o seu povo, por isso anunciam que há de vir o Messias. E normalmente depois lá em cima aparece sempre Jesus, muitas vezes ao colo de Nossa Senhora, mas pronto, como o fruto, ou o rebento novo, né, da qual há de surgir esse reino que não terá fim. Sim, você vai aqui esta outra que também pus agora aqui nas imagens, para quem nos está a ver, em que é na igreja de Estremoz, na igreja de São Francisco, ainda, em que também está o retábulo de um altar, em que cá está aqui a sim, raiz. É muito comum, principalmente na Idade Média, que a iconografia cristã, ou seja, que as representações de Cristo não sejam só representações assim de uma pessoa, ou seja, e mesmo quando é só de uma pessoa, por exemplo, Nossa Senhora, existem muitas representações e a gente vai conseguindo perceber se é essa Nossa Senhora da Conceição, ou da Assunção, ou da Visitação, ou das Candeias, consoante a forma como ela está com as mãos, como ela está com o menino Jesus, se tem a lua, se tem, olha para cima, olha para baixo, por isso a própria imagem em si dá-nos a entender um bocadinho qual é que é a invocação, mas era muito mais comum haver quase como que uma banda desenhada, não é? Um desenho onde aparecessem várias representações, e era assim que estava a catequese, olhar para a imagem, olhar para a escultura, não apenas para uma figura ou para uma pintura só de um rosto ou de uma figura, mas também de uma banda desenhada. E aqui com certeza que dava para perceber que Jesus vem de uma raiz. A raiz, pronto, ele é um com o Pai e com o Espírito desde sempre, não é? Mas aqui na nossa história humana não aparece assim aos trambolhões, aparece também como culminar de uma história e como início de uma história nova. Então assim, nós vamos, na novena de Natal, vamos escolher alguns desses personagens da árvore de Jessé, são 9 dias, e como dizia no Evangelho de São Mateus, são 14 gerações, não é? Como é que era? São 14 gerações de Abraão até... começam em Abraão, em 3 conjuntos de 14 gerações. De Abraão até David são 14 gerações, de David até a deportação da Babilónia são 14 gerações, e depois da deportação da Babilónia, do exílio da Babilónia até José, são 14 gerações. Nós não temos essas 42 gerações desde Abraão, mas vamos escolher assim 9 figuras que nos possam inspirar também neste tempo do Advento. A sugestão, se calhar já não vamos a tempo, mas que fica assim atrás da orelha, atrás do ouvido. Eu no outro dia fui à casa de uma família jantar e já estava lá a árvore de Natal e notei lá nos enfeites uma das coisas que tinha eram umas bolinhas com os nomes dos membros da família. Sim. Eu até brinquei um bocadinho, até fiz a brincadeira de quando olhei para uma que estava um bocadinho mais acima de todos os outros, disse, então foi ela que fez a árvore de Natal, não foi? E eles disseram, como é que o Padre Nuno sabe? Então se o nome dela está mesmo em cima, está acima das irmãs todas, quer dizer que foi ela de certeza. E por isso temos assim uma árvore mais familiar, não é? Porventura com os nomes dos nossos, ou com saber que às vezes acontece, não é? No outro dia, em casa lá de uns amigos nossos, estava lá na árvore de Natal, estava lá aquelas bolinhas que enfeitam a árvore de Natal, e estava lá uma que era não sei se reparaste, que era do Padre Artur, lembras-te? Pois casa da Carmo. Sim. E aquilo nós vamos sabendo, não sei, quando olhamos para aquela bola não precisamos ter lá o nome, não precisamos de nada, mas lembramos da história, não é? E como... E pronto, e por isso que os enfeites
não sejam só bonitos, mas possam também ter significado das nossas raízes, da nossa história, e se quisermos até da história de Deus connosco. Sim. Por isso há várias propostas de irem contando pouco a pouco a história até Jesus, e que essa história até Jesus também tenha representatividade na árvore de Natal, ou na árvore de José, como quisermos. Sim. Mas pronto, vamos falar mais sobre isto depois na novena de Natal, em cada uma das figuras, mas ficamos já a saber. Isto é um vitral da Catedral de Chartres, em França, que é assim uma das representações mais espetaculares do século XII, julgo eu, da árvore de José, onde aparece José, depois David, depois Salomão, depois vários reis representados, os profetas, Nossa Senhora, e depois até temos, não sei se é em cima, se é à volta, se em volta temos as pombas do Espírito Santo, acho que é à volta de Jesus, exatamente, estamos aqui a ver Jesus com as 7 pombas do Espírito Santo, um bocadinho também como essa profecia de Isaías, não é? E como também o anúncio de quem é que é Jesus, que nos vem dar o seu Espírito. Pronto, então espero que isto também vos inspire para a celebração deste tempo de Natal. Para terminarmos, Padre Mento, que o programa já vai longo. Sim. Então, para terminarmos, nós agora, como dissemos, temos aqui alguns livros que algumas editoras deixam aqui para nós podermos adquirir. Ou seja, não é bem uma livraria nossa, porque não tem nada a ver connosco, mas nós somos um espaço onde as pessoas podem chegar mais perto dessas livrarias, não é? E é bom para todos, porque é a missão da Igreja também continuar a formar e a propor e a educar na fé e poder facilitar isso a todos. E pronto, eu próprio não posso passar por ali muitas vezes, porque senão só me apetece ir comprando os livros um a um, não é? Para ler. Então escolhi desta vez 3 livros, pode ser culpado mesmo na semana que vem, que é ainda antes do Natal, pode ser para os atrasados ou para aqueles que se levam os presentes no Dia de Reis, possa também trazer os seus livros, mas foram estes 3. O primeiro foi aquele que tu puseste por ordem. É um livro espetacular. Nós temos um livro parecido, no mesmo género, com o mesmo tipo de edição, de imagens, que é a partir de um milagre eucarístico, que é o peso da missa, que nós costumamos oferecer às crianças que fazem a primeira comunhão. E tem este livro que é uma parábola, um conto muito bonito sobre o Deus Pai e o seu Filho Jesus, e como ele nos veio para salvar, e por causa do seu Filho Jesus recebemos a herança do Pai, só recebemos tudo do Pai. É uma história muito bonita, muito comovente, com certeza cá de ser baseada em algumas coisas, em coisas verídicas, que é verosímil, não é? Mas acima de tudo é uma parábola sobre Jesus que vem ao nosso encontro, não é? Que traz a beleza do coração do Pai, que nos salva, não é? E que nos conduz até Deus. Por isso não vou dizer mais nada, mas olha, podem oferecer isto aos vossos pequeninos e a partir daí aprender a contar a história de Jesus. A partir de uma história tão próxima, tão verosímil, contar a história de Jesus aos vossos pequeninos. E para maiores do que crianças? Então, o Papa Francisco há uns anos escreveu, para celebrar o aniversário lá do primeiro presépio, escreveu um livro pequenininho sobre esse primeiro presépio de São Francisco. Era o Signo Magnum, não era? Exatamente. É uma carta que se lia rapidamente, quase um livro de bolso, muito bonito, a contar a história desse presépio. E agora o Papa Francisco decidiu também escrever um livro sobre o presépio propriamente dito. Ele chamou O Meu Presépio. Por isso são reflexões sobre Jesus, Nossa Senhora, como é que se diz? A Sagrada Família, não é? A própria celebração do Natal, Belém, os estábulos, os pastores, a estrela, o Herodes, os anjos. Por isso, um bocadinho são reflexões muito pequeninas, muito à imagem do Papa Francisco, e por isso pode ajudar-nos também a viver e olhando para os nossos presépios, não é? Olhando para aquilo que nós tão devotamente ou tão tradicionalmente fomos construindo, que a gente possa também recordar destas ou conhecer estes sentidos mais profundos ou mais largos, né, das várias figuras e das circunstâncias do presépio.
E só retificar, disse que era o Signum Magnum, mas não é. O Admirável é Signum, a carta que o Papa escreveu em 2019. Signum Magnum do Signum. Era do Papa Paulo VI, portanto tinha mais de alguns anos. E não tinha a ver com o presépio, era com a consagração da Nossa Senhora. Mas já falámos sobre essa também. Por isso é que também confirmei, porque já falámos sobre o Signum Magnum. Sim. Depois, outro livro, se calhar ainda mais para adultos, por assim dizer, mas que deve ser extraordinário. Ou seja, eu não li, mas é daqueles livros que vou ler de certeza, tanto quanto Nosso Senhor me dê saúde e eu não me esqueça, não é? Mas pronto, tenho muita vontade em ler, que é Jesus e as Raízes Judaicas de Nossa Senhora. Como dizíamos há bocadinho, a partir da árvore de Jessé, Jesus tem uma história, tem uma tradição, é um cumprimento de uma promessa. Nós conhecemos sobretudo os Evangelhos e por isso nós recebemos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas que Jesus veio dizer e veio ensinar e veio dar aos seus, não é? Não precisamos de ser judeus para ser cristãos, mas seremos melhores cristãos se conhecermos bem ou melhor a nossa tradição judaica. E por isso, tradição judaica não apenas na Bíblia, propriamente dita, na Bíblia do Antigo Testamento, que é um tesouro ainda tão desconhecido para nós, cristãos, católicos, mas também naquilo que são os ritos, que é a estrutura, que é o ADN deste povo que Deus elegeu, consagrou, libertou, acompanhou, e a quem ofereceu em primeiro lugar o seu filho. Por isso, olhar para a figura de Nossa Senhora, há também um muito parecido, que é extraordinário, que eu já estive a ler o índice, já ouvi algumas conversas sobre, que é as raízes judaicas da Eucaristia. Mas este aqui é olhar para Nossa Senhora como a Arca da Aliança, como rainha, deixa eu ver assim algumas imagens aqui do índice, como a sempre virgem, como a nova Eva, que é logo o princípio, não é? O Evangelho que nós ouvimos o Evangelho não, a primeira leitura que nós ouvimos no livro na solenidade da Imaculada Conceição. Depois esta nova Raquel, quem é que é esta Raquel que chora a morte dos seus filhos? E depois também Nossa Senhora aos pés da cruz. Por isso ainda estamos, e o tempo do Advento é o tempo mariano também por excelência, ainda estamos neste tom da Imaculada Conceição, preparamos-nos para a vinda de Jesus, então que aprendemos com Nossa Senhora. Então é um livro mais bíblico e mais histórico, não é? de tradições, mas é bom a gente começar a fortalecer as nossas raízes para que aquilo que são as nossas boas devoções, aquilo que é a nossa linguagem tão direta e tão simples, terem este lastro, terem este peso, a gente depois também saber anunciar, não é? A multifacetada, como é que se diz? Como a verdade tem tantos, mais ou menos como as estrelas, não é? Tem tantos bicos, não é? Tem tantas pontas, então vai a tantos lados. Por isso, quanto melhor conhecemos as nossas raízes, assim esperamos, tanto melhores são os nossos frutos. Muito bem. E são estas as sugestões desta semana? Sim. E pronto, e para terminar, se quiserem dar-nos também vossas sugestões para tudo, não é? Podem usar aqui o nosso podcast, não é? podcast@paroquiadecascais.org. E pronto, e estamos aqui a continuar este nosso caminho, estamos quase a chegar ao episódio 100, pode ser que a gente se distraia bem com a celebração do Natal e depois do Natal nos sintamos inspirados, né, para este novo fôlego deste caminho do podcast. Espero que isto seja útil para as pessoas. É útil porque ainda ontem foi ontem, não é? Tivemos num jantar assim com alguns amigos e com pessoas aqui ao serviço na paróquia, e que houve uma senhora que trouxe uma sobremesa e a sua sugestão foi: o senhor padre trouxe a sua sobremesa preferida. E eu fiquei a pensar, mas eu não tenho sobremesa preferida. Eu gosto de todas. E depois teve a ouvir o nosso episódio do podcast em que o Pedro fez uma entrevista e eu respondi lá a meio de um bolo qualquer que gostava. Então essa que era senhora, o bolo que comia depois da missa. Depois da missa, quando era pequenininho, quando era criança, sim. Então eu trouxe, por isso, olha, espero que
que faça bem isto, ou seja, que nos ajude também a continuarmos a criarmos laços de proximidade, de familiaridade, para Nosso Senhor melhor nos conduzir e inspirar e nos dar. Né? Por isso, olha, para podcast@paroquiadecascais.org, sugestões, críticas, o que vocês queiram fazer, continuamos este caminho juntos. E se não nos ouvirmos até lá, um santo e feliz Natal para todos. Vamos a isso. Vamos